Vamos ler no livro de Gênesis, começando no capítulo 12. Nós estamos estudando as alianças que Deus fez com a humanidade. Já pensamos na primeira aliança, a aliança noética, a aliança feita com Noé. Vamos pensar agora na aliança feita com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui não é ainda a aliança, é só uma promessa, mas eu queria destacar algumas coisas que Deus promete. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repare que no versículo 1 Deus promete uma terra para Abraão. Começo do versículo 2 ele promete uma nação, uma descendência. E ele diz no versículo 2 ainda que ele irá abençoar Abraão. Capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 9, desculpe. Deus diz para Abraão: toma-te uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Ele continua no capítulo falando muito sobre aliança, mas vamos passar agora para o capítulo 18. Deus e 2 anjos vêm visitar Abraão, e diz o versículo 8, que Abraão tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Repare essa expressão: Deus e os 2 anjos comeram. Capítulo 22, uma última leitura. Um capítulo precioso que fala sobre Abraão oferecendo Isaque. Vamos ler só a partir do versículo 16. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Espero que todos tenham jantado bem. Eu falei hoje de manhã que esse estudo das alianças exige um pouquinho de concentração, se nós queremos entender o que Deus revelou. E essa aliança com Abraão é aquela que vai mais exercitar os nossos neurônios. Daqui para frente vai ser mais fácil.
Então, se você fizer um esforço para tentar acompanhar o que está revelado na Bíblia hoje, eu creio que vai ser proveitoso. Nós pensamos hoje de manhã na aliança que Deus fez com Noé, a primeira de 5 alianças reveladas na Bíblia que Deus fez conosco. Essa aliança, feita mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, ela tratou de cuidar do problema de uma terra para o reino futuro. E nela Deus prometeu preservar o planeta. A terceira aliança, feita com Moisés, apresentou os preceitos que Deus exige, o padrão que Deus exige daqueles que se aproximam dele. A quarta aliança, feita com Davi, ela mostra Deus prometendo um príncipe para se assentar sobre o trono de Davi. E aquela profecia, aquela aliança, será cumprida num dia futuro em Cristo. E depois nós temos a nova aliança, a aliança messiânica, a aliança que apresenta o Messias e fala de como Deus purificará os nossos corações. Agora, essa segunda aliança que está diante de nós hoje, ela trata do povo que Deus promete preservar para si. E num sentido do entendimento da palavra de Deus, é a mais importante das 5 alianças. Em termos espirituais, não. Em termos espirituais, a aliança mais importante é a nova aliança. Quando o Senhor Jesus, como diz Hebreus 9:14, quando o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo pelo Espírito Eterno, imaculado a Deus, quando ele oficializou a nova aliança, aquilo foi o acontecimento mais importante, mais notável da história da humanidade, pelos seus efeitos e pela sua importância espiritual. Mas em termos do entendimento da palavra de Deus, em termos exegésicos, essa aliança com Abraão é a mais importante. Porque logo no começo da Bíblia, mas não no começo da história da humanidade, logo no começo da Bíblia, Deus mostra uma resposta completa para tudo aquilo que o homem perdeu quando Adão e Eva pecaram. E a Bíblia mostra que, tirando Cristo, é lógico, do ponto de vista do Velho Testamento, Abraão é a resposta divina para Adão. E eu creio que vai ser proveitoso nós tentarmos enfatizar isso. Sobre essa aliança eu queria destacar 3 coisas. A pessoa, Abraão. Por que Abraão? Por que não Melquisedeque ou algum outro contemporâneo? Em segundo lugar, o processo lento e paulatino que Deus usou para instituir essa aliança. E finalmente o propósito dela. Para que ela é? Qual a finalidade dela? Preservar um povo, mas o que está implícito nisso? Mas só rapidamente, antes de chegar nisso, um pano de fundo. Passaram-se mais ou menos 500 anos, desde a aliança com Noé. Quando acabou o dilúvio, Noé saiu da arca e pisou numa terra simbolicamente purificada do pecado. O dilúvio levou embora todos os pecadores. Então, do ponto de vista humano, nós diríamos, é um novo começo. Deus vai começar do zero. Só que realmente não era um novo começo. Lembre que nós destacamos hoje de manhã que exatamente a mesma condenação que Deus apresentou em Gênesis 6 antes do dilúvio é o mesmo que ele apresentou em Gênesis 8 depois do dilúvio. Em Gênesis 6 Deus diz: o pensamento do coração do homem é só mal continuamente. Gênesis 8, o pensamento do coração do homem é só mal desde a sua meninice. O homem não mudou. Em termos de genealogias, Noé tem um paralelo com Adão. Antes do dilúvio, todo mundo era descendente de Adão. Depois do dilúvio, todo mundo é descendente de Noé. Mas essa é a única mudança, esse é o único paralelo, desculpe. Porque o ser humano continua tão pecador. E a história desses 500 anos mostra que não havia mudado nada.
Se você lê os capítulos que nós não lemos hoje de manhã lemos o capítulo 9. O próprio capítulo 9, mais para frente, o capítulo 10 e o capítulo 11, vão mostrar que antes de Deus escolher Adão, o homem já revelou a completa perdição da sua natureza. Mostrou que ele era incorrigível. Começou com o próprio Noé, caindo em pecado, ficando bêbado, colocando-se nu na sua tenda, trazendo maldição sobre o seu descendente. Falha e fracasso moral no próprio homem que havia sido salvo através do dilúvio. Isso no capítulo 9. O capítulo 10 fala de um bisneto de Noé, chamado Nimrod, e a Bíblia descreve como um poderoso caçador diante do Senhor. Quando eu era mais novo, eu li aquilo e na minha mente, o retrato era que Nimrod era um poderoso caçador na presença de Deus, era o poder de Deus que fortalecia ele para a caça. Um homem que Deus usou para fazer grandes coisas. Mas o texto hebraico e o contexto mostram que aquela expressão quer dizer Nimrod era um homem ousado e corajoso contra o Senhor. Um homem que desafiou a Deus. Talvez o primeiro ditador na história da humanidade. E ele estabeleceu um império que rebelou-se contra Deus. A capital daquele império foi Babel, onde no capítulo 11, os homens começaram a tentar construir uma torre. E a intenção daquela torre era alcançar até os céus. Não que eles queriam chegar até o céu e encontrar a Deus. Eles queriam alguma coisa que fosse tão imponente quanto os céus, para ser um centro religioso para a falsa religião deles. A religião que começou em Babel e transformou-se em Babilônia, e que vai nos acompanhando nas páginas da Bíblia, até o final do livro de Apocalipse. Então, Gênesis 9, fracasso moral. Gênesis 10, fracasso político. Gênesis 11, fracasso religioso. O homem, a humanidade, mostrou que em todas as áreas, eles não sabem viver do jeito que Deus quer. Não adianta um dilúvio para destruir todo mundo e começar com 2 ou 3. Vai começar tudo errado do mesmo jeito, porque o ser humano é pecador. E então Deus começa a agir em graça. Com Abraão ele começa do zero. Ele chama Abraão para sair da sua terra, ir para um outro lugar, e sem destruir as outras nações, Deus começa a trabalhar com Abraão. Abraão que foi eleito por Deus, não para que ele fosse salvo e os outros destruídos, mas para que nele todas as famílias e todas as nações fossem abençoadas. Abrindo um parêntese, eu não creio no calvinismo, que ensina que Deus escolhe uns para a bênção e Deus escolhe outros para a perdição. Eleição na Bíblia é para a bênção. Deus escolheu Abraão para que nele todos fossem abençoados. E Deus então começou do zero. E essa aliança tem esse aspecto importante, por revelar já em figura uma semente completa daquilo que Deus vai fazer. Até a aliança messiânica, a nova aliança, está incluída aqui profeticamente na aliança feita com Abraão. Então, aquelas 3 coisas que eu mencionei: a pessoa, porque Abraão, o processo e o propósito. Eu vou, por enquanto, pular o primeiro ponto, a questão da pessoa. Eu não sei se o tempo vai ser suficiente, não sei se ele vai ser generoso conosco ou não. Então, se der tempo, depois de pensar no processo e no propósito, nós vamos voltar e pensar em Abraão como pessoa. Se não der, paciência. Começando com o processo. Como que Deus instituiu essa aliança? A aliança com Noé foi feita num momento. Noé edificou um altar, ofereceu um holocausto
e Deus falou com ele e apresentou o sinal no céu. Era assim que geralmente as alianças eram feitas, num prazo de poucas horas, um dia no máximo. Essa aliança levou décadas para ser estabelecida. Nós vemos do começo da aliança no capítulo 15, nós vemos outro aspecto da aliança no capítulo 17, e no capítulo 22 nós vemos o juramento, que conforme diz Hebreus capítulo 6, que nós vemos hoje de manhã, é a parte mais importante da aliança. Querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus propósitos, ele se interpôs com o juramento. Hebreus 6 está falando de Gênesis 22. E para que você entenda quanto tempo isso levou, você vai ter que ter paciência para acompanhar algumas datas mencionadas na Bíblia. Eu quero destacar essas coisas pensando naquilo que nós ouvimos hoje à tarde, através do Adriano. A Bíblia é perfeita, não só no que ela apresenta, mas na estrutura dela. Você já ouviu eu dizer isso em outras ocasiões, mas eu vou repetir, é a coisa mais importante que mais pode ajudar você a estudar a Bíblia. Comece com uma crença inabalável de que a Bíblia é inspirada. E entenda que se Deus escreveu a Bíblia, Deus que fez um mundo tão ordeiro, tudo funcionando de uma forma tão sincronizada, Deus não ia escrever um livro que seria uma coleção de passagens importantes grudadas uma na outra. Existe sequência, existe estrutura, existe lógica na Bíblia. Nós vimos alguns exemplos disso através do nosso irmão hoje à tarde. E temos mais uma ilustração disso na vida de Abraão. Quando Deus descreve a vida de Abraão, em 5 ocasiões Deus dá uma data. Nós não vamos ler todos os trechos. Se você quiser ir acompanhando enquanto eu cito, ou olhar depois. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, nós vemos que Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã, quando Deus o chamou pela primeira vez. No final de Gênesis capítulo 16, no último versículo do capítulo, nós vemos que Abraão tinha 86 anos, 11 anos a mais, 86 anos quando nasceu Ismael. Um versículo depois, no primeiro versículo do capítulo 17, nós vemos que Abraão tinha 99 anos. Quando Deus apareceu para ele, deu mais um aspecto da aliança, logo depois confirmou o nascimento de Isaque, e Isaque nasceu no ano seguinte, quando Abraão teria 100 anos. Em Gênesis capítulo 23, nós vemos que Sara tinha 127, e portanto Abraão teria 137 anos, quando Sara morreu. E depois em Gênesis capítulo 25, aquela outra citação era Gênesis 23 e versículo 1. E em Gênesis 25 e versículo 8, nós vemos que Abraão, versículo 7, Abraão tinha 175 anos quando ele morreu. Então essas 5 datas, 75 anos, 86 anos, 99 anos, 137 anos e 175 anos, elas nos permitem dividir a vida de Abraão em 4 blocos. É uma divisão que o Espírito Santo faz. Os primeiros 2 blocos são curtos, 11 anos no primeiro, 13 anos no segundo. Os outros 2 são longos, 38 anos e 38 anos. Deus não dá a mesma importância para cada um desses períodos. Se você ler depois a história de Abraão, com meia hora, hoje à noite, você consegue ler todos aqueles capítulos. Você vai ver que no primeiro bloco, que durou 11 anos, Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai até a terra prometida. Ele desce para o Egito, ele volta de novo para a terra prometida, ele se separa de Ló, tudo isso no capítulo 13. Tem aquele problema de Ló sendo raptado e depois salvo por Abraão, a bênção de Melquisedeque e algumas outras coisas nesses primeiros 11 anos.
Aqueles 11 anos terminam com Deus dando o primeiro passo, a primeira revelação na sua aliança, em Gênesis capítulo 15. Depois tem um bloco de 13 anos que Deus resume num ponto final. O capítulo 16, não havia divisões de capítulos quando a Bíblia foi escrita. Então Moisés escreveu que Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Ponto final. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, 13 anos que desapareceram, dos quais Deus não fala nada. 13 na Bíblia é o número que fala da rebeldia. E o contexto deixa claro o porquê disso. Começando no capítulo 17 até o capítulo 23, um período de 13 anos, em que Deus revela mais 2 aspectos da sua aliança. E depois temos no final da vida de Abraão, aqueles 2 períodos de 38 anos cada um, em que também pouca coisa é acrescentada. Procure guardar na sua mente, numa gaveta no seu cérebro, essas datas. E pense agora em outra coisa. Em Gênesis capítulo 15, nós temos um aspecto da aliança. Em Gênesis capítulo 19, nós vemos de novo da aliança. Gênesis capítulo 17. Em Gênesis capítulo 22, nós vemos da promessa, do juramento feito por Deus. Esses acontecimentos estão muito longe um do outro, mas todos eles fazem parte de uma aliança. A aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança de sangue. Nós pensamos hoje de manhã na aliança do sapato, aliança do sal, aliança do sangue. A aliança do sangue precisava de algumas coisas para que pudesse ser realizada. E se você tomar tempo depois para ler Gênesis capítulo 21, capítulo 26 e capítulo 31, você vai ver 3 alianças feitas entre seres humanos, nos mesmos dias de Abraão. Uma aliança entre Abraão e Abimeleque, outra aliança entre Isaac e Abimeleque, provavelmente outro Abimeleque, porque Abimeleque era um título, assim como Faraó. E no capítulo 31, uma aliança entre Jacó e Labão. Essas 3 alianças, feitas naquela mesma época, mostram o que era comum acontecer naqueles dias. Em Gênesis 21, nós vemos de 2 elementos da aliança: um juramento e um sinal. Animais que foram trocados, dados ao outro como um sinal, uma garantia da aliança. Um juramento e um sinal. Em Gênesis capítulo 26, nós vemos de novo do juramento. Não lemos do sinal, mas lemos de outra coisa, um banquete. Isaac e Abimeleque sentaram juntos para uma refeição. E quando chegamos em Gênesis 31, nós vemos essas 3 coisas, o juramento, o sinal e o banquete, e uma quarta coisa é acrescentada, o sacrifício. Juntando esses 3 trechos e olhando para o que a história fala, que era comum naqueles dias, nós vemos Deus ilustrando o procedimento normal naqueles dias. Se 2 pessoas, Jacó e Labão, por exemplo, quisessem fazer uma aliança, eles iriam escolher um sinal, provavelmente alguns dos seus animais. Aqueles animais seriam trocados como uma garantia, um sinal da aliança que foi feita. Um daqueles animais, ou talvez mais de um, seria sacrificado, cortado ao meio, e as 2 partes andariam pelo meio as 2 partes, eu quero dizer, os 2 envolvidos na aliança, iriam andar pelas 2 partes do animal no meio para mostrar a solenidade daquela aliança. Feito isso, já que o animal estava morto, eles iriam fazer um churrasco,
e sentar e comer a carne daquele animal que havia sido morto. Não havia necessidade de perder a carne. E para terminar tudo, um juramento solene, de que aquilo que eles haviam feito, o sinal que havia sido trocado, dado de um para o outro, o ato de passar no meio daquele animal morto, o ato de sentar juntos à mesa para comer, tudo isso era uma coisa muito solene e que seria respeitada por eles. São esses os elementos que compunham uma aliança de sangue naqueles dias, apresentados na Bíblia e confirmados pela história. Um juramento, ou pensando na sequência que vamos ver em Gênesis, um sacrifício, um sinal, uma refeição, um banquete e um juramento. Quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, como eu disse hoje de manhã, ele não precisava de nada disso. A palavra dele seria mais do que suficiente. Revelar para Abraão o que ele vai fazer já é mais do que ele precisava fazer. Mas Deus quis descer até aqui e com muita paciência, sem nenhuma pressa, passar por todos esses rituais, todo esse cerimonialismo relacionado com a aliança. Um sacrifício, um sinal, um banquete e um juramento. No capítulo 15, nós temos o sacrifício. Os animais foram partidos ao meio, Deus passou pelo meio daqueles animais e Deus disse: hoje eu estabeleci contigo a minha aliança. É só no capítulo 17 que Deus apresenta o sinal dessa aliança. E Deus diz que a circuncisão seria o sinal da aliança entre ele e Abraão. Nós não lemos todo o capítulo hoje, mas está lá, você pode ler depois. No capítulo 18, Deus senta à mesa com Abraão. E naquele contexto, naquela refeição, Deus renova para Abraão a promessa de Isaque e dá o tempo quando Isaque irá nascer. Eu enfatizei aquela expressão, e comeram, porque é a única vez na Bíblia que nós vemos o anjo do Senhor alimentando-se. O anjo do Senhor é uma expressão no Velho Testamento que indica uma manifestação do Senhor Jesus Cristo na forma corpórea, na forma de um homem, antes da sua encarnação. Aquilo que alguns chamam de teofania. Várias vezes no Velho Testamento você vai ler, não de um anjo, mas o anjo do Senhor. É o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em outras ocasiões ofereceram alimento para ele. Mas a única vez que o anjo do Senhor comeu foi em Gênesis capítulo 18. E depois em Gênesis 22, nós temos a primeira vez na Bíblia que Deus faz um juramento. A palavra juramento já apareceu antes de Gênesis 22. Mas a primeira vez que Deus faz um juramento é Gênesis 22. 3 vezes depois de Gênesis 22, nós lemos sobre um juramento de Deus, mas não é um juramento novo. É sempre uma referência a esse juramento de Gênesis 22. Deus disse a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Então esses 4 elementos que eram necessários para uma aliança estão presentes nessa aliança. Só que o primeiro, o sacrifício, está no capítulo 15. E tire aquelas datas agora daquela gavetinha no seu cérebro onde você guardou. Gênesis capítulo 15, Abraão tinha menos do que 85 anos de idade. Eu não sei quanto menos, mas menos de 85. O sacrifício. A segunda etapa desse processo, o sinal da aliança, veio no capítulo 17, quando Abraão tinha 99 anos. Pelo menos 14 anos depois de Gênesis capítulo 15.
A terceira etapa, o banquete, veio logo depois, outro dia, mas na mesma época, em Gênesis capítulo 18. E finalmente o juramento, Gênesis capítulo 22, aconteceu pelo menos 15 anos depois de Gênesis capítulo 18. Isaac já tinha idade suficiente para carregar no seu ombro a lenha para o holocausto. Não era mais uma criança de 7, 8 anos de idade. Então veja bem o que Deus está fazendo. Ele está estabelecendo uma aliança, seguindo todo o ritual que era comum naqueles dias. Só que o que os outros faziam em poucas horas, em um dia, Deus está fazendo num intervalo de tempo de pelo menos 30 anos. Talvez até mais, pelo menos 30 anos. Por que Deus não fez tudo de uma vez? Eu não posso afirmar por quê, eu não sei. Mas lendo esse relato e pensando nisso, a ideia que nós temos é que Deus está dizendo, olha, essa aliança é importante. E eu não quero descarregar um monte de informações de uma vez para que vocês se confundam. Então, como um professor que ensina uma coisa lentamente para o aluno e depois que ele aprendeu aquilo passa para a segunda coisa, assim Deus vai aos poucos, revelando para Abraão a sua vontade, mostrando para Abraão que o cumprimento dessa aliança seria para longos dias, mas ensinando também para Abraão, essa aliança é importante. Você entendeu bem a questão do sacrifício? Então vamos passar para a questão do sinal. Você entendeu o sinal? Então vamos passar para o banquete. Você entendeu o banquete? Então agora nós vamos para o juramento. E assim um passo de cada vez. Deus vai revelando a sua vontade. Isso não é a prova de que essa aliança é importante, mas é uma confirmação impressionante que você não deve desprezar. Deus podia ter feito tudo num dia. Deus demorou 30 anos, pelo menos, para manifestar todas essas coisas para Abraão. Por quê? Eu sugiro por causa da importância dessa aliança. E isso nos leva àquele terceiro ponto que eu mencionei no começo, o propósito dessa aliança. A aliança promete um povo. No quadro geral das alianças, essa é a função dessa aliança, mostrar que Deus vai ter um povo para ele. Mas no quadro específico de Gênesis, tem muito mais do que isso. E como eu já sugeri alguns minutos atrás, nessa aliança e em Abraão especificamente, Deus está apresentando em promessa, em semente, a resposta para tudo aquilo que Adão perdeu. Então só mais 7 ou 8 minutos, force a sua mente mais um pouquinho para ver o que Adão perdeu e o que Abraão recuperou em Deus. Eu queria apresentar o contraste entre Adão e Abraão em Gênesis e em Romanos. Gênesis capítulo 3 diz que quando Adão pecou, Deus precisou julgá-lo. Todo mundo sabe isso. E nós até hoje sofremos as consequências daquele julgamento. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, eu destaquei na leitura, Deus lhe prometeu uma terra, uma descendência e uma bênção. Essas coisas que Deus prometeu, Ele revelou nas alianças, nas etapas da aliança que Ele fez com Abraão. Lembre que no capítulo 15, Deus diz, hoje eu estabeleço contigo a minha aliança. E qual é o assunto da aliança em Gênesis 15? É a terra, não a terra, o planeta, como na aliança com Noé, mas a terra prometida, um pedacinho de terra dentro desse planeta que nós chamamos terra. Em Gênesis 17, a ênfase do aspecto da aliança apresentado é a descendência de Abraão. Deus fala também da terra ali,
mas ele dá ênfase à aliança. E lá no capítulo 22, a ênfase é muito clara. O Senhor diz: eu jurei, abençoando, te abençoarei. O que Deus prometeu para Abraão em Gênesis 12, Deus cumpriu. No capítulo 15, a questão da terra. No capítulo 17, a questão da descendência. E no capítulo 22, a questão da bênção. Agora compare isso com Adão. Quando Adão pecou, ele perdeu o privilégio de habitar num pedacinho de terra que Deus havia feito para ele, o jardim do Éden. Foi expulso daquela terra. Ele ouviu Deus dizer para sua esposa que haveria consequências para a descendência dele. Em meio a dores darás à luz os teus filhos. E a descendência de Adão e Eva, até hoje, sente as consequências do pecado de Adão e Eva. E Adão ouviu Deus dizer para ele: maldita é a terra por tua causa. Adão perdeu o direito, aquele pedacinho de terra que Deus fez para ele. Adão trouxe prejuízo para a descendência dele. Adão trouxe uma maldição sobre a terra e sobre toda a raça humana. A terra, não o planeta, um pedaço de terra, a descendência e a maldição. Deus diz para Abraão: eu vou te dar uma terra que eu escolhi para você. Eu vou abençoar a tua descendência e eu vou te dar uma bênção e não uma maldição. Você pode, com mais cuidado depois, o tempo não nos permite entrar em detalhes, mas você pode contrastar Adão com Abraão. Só uma coisinha que eu vou sugerir para ajudar um pouco você que é mais jovem. O livro de Gênesis tem duas partes bem distintas. Até o capítulo 11, até o final do capítulo 11, Deus fala da vida de Adão, Abel, Enoque e Noé. 4 homens. De Gênesis 12 para frente, Deus fala da vida de Abraão, Isaque, Jacó e José. 4 homens. Não é coincidência que há 4 homens em cada parte do livro. Você pode comparar com muito proveito Adão com Abraão, Enoque com Isaque e assim por diante. E vai ver como Deus planejou essas coisas ao escrever a Bíblia, para nos ensinar lições espirituais. Em Gênesis, Adão e Abraão estão em contraste. E a mesma coisa em Romanos. Se você pegar os 66 livros da Bíblia e dividi-los em 3 partes de 22 livros, na Bíblia tem muitas listas de 22, porque o alfabeto hebraico tinha 22 letras. Os salmos acrósticos, os salmos que seguem a sequência do alfabeto hebraico, têm todos essa divisão de 22. Dividindo a Bíblia nessas 3 partes, você vai ver que de Gênesis até chegarmos antes de Isaías, nós temos a parte histórica da Bíblia, 22 livros. Começando com Isaías, nós temos 22 livros que são proféticos, basicamente, entrando também no Novo Testamento. Isaías inicia a parte profética e Romanos inicia a parte doutrinária. Gênesis inicia uma parte da Bíblia que principalmente vai mostrar para nós o problema do ser humano. Isaías inicia uma parte da Bíblia que vai mostrar a provisão de Deus para esse problema. E Romanos inicia uma parte que vai mostrar a grandeza dos propósitos de Deus, indo além da salvação da minha alma. E em Gênesis e em Romanos, 2 livros que têm muito em comum. São os únicos 2 livros da Bíblia onde Adão e Abraão são contrastados. Você vai ler sobre Adão em 10 livros da Bíblia. Você vai ler sobre Abraão em 27 livros da Bíblia. Mas eles estão juntos em Deuteronômio, numa simples questão histórica,
em 1 Crônicas e Lucas, só em listas de genealogias. As únicas duas vezes que o Espírito Santo usa esses dois como figura de alguma coisa são Gênesis e Romanos. Romanos 4 apresenta para nós a fé de Abraão. E Romanos capítulo 5 apresenta o fracasso de Adão. Se você puder depois, compare os dois capítulos. Em resumo, Deus está dizendo para nós: tudo que Adão perdeu, Abraão recuperou. Não ele pela força dele. Nele, Deus devolveu o que Adão perdeu. E assim, para a exposição da palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, é fundamental que você entenda que Abraão é a resposta de Deus para Noé. E eu falei que o capítulo 12 mostra para nós alguma coisa que está logo no começo da Bíblia, mas não no começo da humanidade. Muitos aqui já sabem que os primeiros 11 capítulos da Bíblia, eu quero abrir as páginas só para você ver visualmente. Essas páginas da Bíblia, os primeiros 11 capítulos, eles tratam de um período de tempo que é exatamente igual a essas páginas da Bíblia. 2000 anos aqui e 2000 anos aqui. Então, quando Deus chama Abraão, está nas primeiras páginas da Bíblia, mas não está no começo da história da humanidade. Já tinha passado 2000 anos. O que eu vejo nisso é que quando Deus foi escrever a Bíblia, como se entendendo a nossa fraqueza, ele começa apresentando o estrago do pecado. E eu vou dizer com muita reverência. Ele diz: agora eu quero chegar bem rápido na vida de Abraão, para mostrar para os meus servos que tudo aquilo que Adão perdeu, eu prometi para Abraão. E a importância dessa aliança é justamente isso. O pecado entrou e estragou o mundo. Deus não foi pego de surpresa. Deus não se preocupou. Deus disse: eu vou começar de novo. E eu vou trazer tudo de volta. Em Cristo, que é o último Adão, 1 Coríntios 15, em Cristo Deus vai apresentar um conceito, uma solução completa para tudo que Adão perdeu. Mas já nas primeiras páginas da Bíblia, Deus já nos mostra a grandiosidade desses planos. Por isso ele leva tanto tempo para apresentar tudo para Abraão. Por isso Hebreus 6 diz que, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conceitos, ele se interpôs com juramento. Deus está falando para nós, os salvos. Podemos confiar em Deus, podemos ter ânimo, podemos ter certeza. Desde o começo, Deus já estava planejando trazer tudo de volta. Por isso ele escolheu Abraão, não Melquisedeque, nem outras pessoas. Na escolha de Abraão, nós vemos a soberania de Deus. Abraão, não Melquisedeque. Vemos a suficiência de Deus, um casal velho, uma mulher estéril, e Deus vai formar uma nação deles. Só Deus podia fazer isso. E a salvação de Deus. Como eu já disse, por que Deus escolheu Abraão? Para rejeitar os outros? Deus escolheu Abraão para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra, capítulo 12, e todas as nações da terra, capítulo 22. Todas as famílias é todo tipo de pessoa. Todas as nações é em todo lugar. Todo o ser humano, toda a raça humana pode ser beneficiado pela aliança feita com Abraão. Na pregação do Evangelho hoje à noite, certamente nós vamos ouvir como que isso é possível. Mas que nós, os salvos, possamos louvar a Deus por entender a riqueza das suas promessas, a grandiosidade dos seus planos, e por entender que nós fazemos parte das bênçãos que Deus tem derramado
sobre a humanidade. Amém.